Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros, tá? Hoje temos um lançamento bem especial. O nosso autor já está aguardando para conversar conosco, mas antes eu vou colocar aqui, eu vou mostrar para vocês a capa do livro, que é Paulo Freire no ensino da filosofia, curiosidade e autonomia como princípios de uma educação libertadora, do padre José Emerson, que já vai conversar conosco antes, aqui a capa do livro dele para que vocês possam acompanhar conosco, tá? E agora sim, padre José Emerson, seja muito bem-vindo, tudo bem contigo? Tudo bem, obrigado por estar participando desse momento tão legal na minha vida, como alguém que está lançando esse livro. É muito bom estar aqui. Perfeito. E agora, para a gente iniciar de fato o nosso bate-papo, eu queria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Padre José Emerson, o que que ele faz da vida, para que o pessoal que está nos assistindo possa te conhecer um pouco melhor. Pois é, eu sou Emerson, sou padre há 24 anos, já vou completar 25 anos de sacerdote. Além da minha formação filosófica, teológica, que implica na formação sacerdotal, eu também sou formado em direito, né? Eu sou da área do direito, algumas especializações em direito civil, processo civil, em direito canônico, na área também de filosofia do ensino superior e dos mestrados que a gente fez tanto na Universidade de Pernambuco, aqui é a Universidade Estadual, como na Universidade Federal de Pernambuco. Um mestrado um pouco mais na área de cultura afro-indígena e o segundo mestrado em filosofia, que é justamente o resultado, é esse livro que nós estamos lançando. Perfeito. E antes da gente começar a falar de fato do livro, eu queria saber de ti como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar então sobre essa tua obra. Veja, a gente estava atrás de uma editora porque eu já tinha lançado alguns livros independentes, não é? Livros de pensamentos, e a gente fez isso há um tempo atrás. Então, como a minha pesquisa era sobre Paulo Freire, eu vi no Instagram, não é, a editora, que então na minha cabeça veio logo, então, se estou falando de Paulo Freire, nada melhor do que essa editora para a gente manter contato e ver como vai se dar a publicação desse livro. E foi algo muito tranquilo, assim, na verdade, eu é que demorei um pouquinho a mandar as informações, mas a editora sempre foi muito ágil naquilo que a gente ia dispondo, ia colocando. Perfeito. Eu vou mostrar novamente então a capa do teu livro, que é Paulo Freire no ensino da filosofia, curiosidade e autonomia como princípios de uma educação libertadora. E aí aproveito para deixar um recado para você que está nos assistindo, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link então para ter acesso à obra do Padre José Emerson, Paulo Freire no ensino da filosofia, curiosidade e autonomia como princípios de uma educação libertadora. Agora, vamos falar de fato, então, sobre esse livro que está sendo lançado hoje. Eu queria saber como foi o teu processo de pesquisa, como foi todo esse desenvolver desse trabalho, até chegar, então, de fato, a esse livro, e te pedir para tu dar um spoiler, um gostinho, então, para o leitor do que ele vai encontrar nas páginas dele. Olha, eu pesquiso Paulo Freire já há um bom tempo, né? Quando eu fiz minha pós-graduação em filosofia, eu já trabalhei Paulo Freire na pós-graduação de filosofia, bem como na minha pós de ensino superior. Então, assim, eu sempre fui um entusiasta nesse sentido da educação como um caminho da libertação, ou seja, um caminho que tira as pessoas do marasmo da vida
para colocá-las no lugar de protagonistas da sua própria história. E Paulo Freire, ele nos ajuda muito nesse sentido. Então, a nossa pesquisa, ela vem de antes, mas aí, no mestrado, a gente decidiu trabalhar essas duas categorias. Então, trabalhando essas duas categorias em Paulo Freire, a gente conseguiu, né, vislumbrar, perceber o quanto Paulo Freire ele ajuda no estudo e no ensino da filosofia. Né? No fim das contas, se a gente pega a maiútica socrática, lá de Sócrates, a gente, não querendo comparar em si, mas Paulo Freire faz um pouco disso. Não é? Ele vai buscar os saberes que existem na pessoa e a partir desses saberes eles são mais desenvolvidos ainda em vista justamente de novos saberes. É até redundante, mas é isso que acontece. Quanto mais eu pesquiso, mais eu sou chamado a pesquisar. Quanto mais eu descubro, novas descobertas virão. Então o livro ele vai nessa perspectiva, né? Sobretudo quando se trata da autonomia. Ou seja, nós somos também protagonistas do nosso crescimento educacional, racional. Então, o livro ele caminha nessa perspectiva de mostrar que o saber filosófico ele também pode ser adquirido a partir dessa perspectiva freiriana. A capa do livro, que é Paulo Freire no ensino da filosofia. Temos aqui uma foto dele, inclusive aqui na capa, estampando a capa. E eu gostaria de saber de ti como é que foi então esse processo junto à editora para a criação da capa, a diagramação do miolo. Como foi um pouco da tua experiência? Veja, quando a gente estava fechando o livro, não é, começou a se pensar a capa. Então, eu coloquei algumas questões, a editora foi montando e saiu essa capa que, para mim, fala do livro. Não é? Não há autonomia, no fim das contas, sem esse exercício do pensar. E Paulo Freire, nessa capa, nos inspira a pensar. É justamente a iconografia de alguém que está pensando, refletindo, não é? Buscando respostas. Que bacana, que bacana. Aproveito novamente para reforçar para você que está nos assistindo que, dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então ao trabalho do Padre José Emerson, Paulo Freire no ensino da filosofia, curiosidade e autonomia como princípios de uma educação libertadora. Certo? Então, novamente aqui a capa para vocês, e aqui na contracapa, inclusive, ele deixa um convite, né? Que esse livro ele tem uma linguagem clara e envolvente, e essa obra ela convida o leitor a mergulhar no universo freiriano, compreendendo a educação como prática da liberdade, diálogo e consciência crítica. Então, fica o convite, então, à leitura, à obra do Padre José Emerson. Agora, nos encaminhando para o final, então, do nosso bate-papo, que é bem breve e a gente conversa bem leve também, né? Eu queria saber de ti, na verdade, eu gostaria de te pedir que deixasse um recado para as pessoas que têm o desejo de fazer uma publicação, às vezes tem um TCC, um mestrado, doutorado, e fica ali guardado no fundo da gaveta ou esquecido na biblioteca da universidade. E até tem aquele desejo de fazer aquela publicação, porém ainda não a fez. Que recado tu gostaria de deixar para essas pessoas? Veja, eu penso que todos nós somos protagonistas da nossa própria história. E penso que nós podemos contribuir sim com o caminho da educação, com o caminho da libertação em vista de uma vida na sua plenitude.
Então, compartilhar ideias, compartilhar pensamentos, faz parte da vida. E é o que eu digo, né? A gente que tem aí guardado teses, dissertações, mesmo trabalhos de conclusão de curso, tem muitos trabalhos muito bons. É uma oportunidade grandiosa de publicar e fazer com que sua ideia reverbere na sociedade, com que sua ideia ela entre na pauta como discussão no sentido mais próprio da palavra, né? Contribuindo com novos saberes. Fica então o recado do Padre José Emerson para você. Não fique com seu conhecimento guardado somente para si. Também, de repente, hoje com a internet, a gente tem acesso a tudo muito rápido e de qualquer lugar do mundo. Então, de repente, alguém nesse mundo afora está precisando ter acesso ao teu conhecimento e você está com ele aí guardadinho. Vamos compartilhar, então, o conhecimento com o mundo. Padre José Emerson, muito obrigada por esse bate-papo, obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Eu que agradeço a editora, agradeço a você e com certeza virão outros livros. A gente está aí na luta, pesquisando e com certeza virão outros. Perfeito, novamente, muito obrigada. E a você que nos assistiu até aqui, também deixo o nosso muito obrigado, obrigado por nos acompanhar. E fica o convite para que você nos conheça melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e até mesmo aqui o nosso canal no YouTube, onde a gente tem diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. E de repente, um desses assuntos tratados é um assunto do teu interesse que vai colaborar não somente com a tua pesquisa, mas também com a tua vida. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.